Olá, galera! Eu, Gabriele e meus colegas Álvaro, Matheus e Paulo te damos as boas-vindas ao nosso vídeo. Nessa semana, Paulo Freire, várias vertentes do pensador e educador brasileiro serão exploradas. Hoje, iremos discutir um assunto bem interessante: cientificismo versus senso comum. O que Freire pensava a respeito? Antes de tudo, vamos definir o que raios significa as duas coisas. Quando falamos de cientificismo, já vem na nossa cabeça imagens de cientistas em laboratórios, com Becker soltando fumaça. Mas calma, cientificismo não é algo tão fora de série assim, gente. A ciência, ela começou com a filosofia, o que significa que ela começou com um questionamento, com a pergunta por quê? Por que as coisas funcionam dessa maneira? E a humanidade, ela vem tentando descobrir o porquê das coisas e tentando comprovar o que elas acham de alguma maneira. Lá na sociedade grega antiga, vivia um pensador e filósofo que você com certeza já ouviu falar, Aristóteles. Ele produziu um método científico dedutivo. E como que isso funcionava? Esse método científico, ele buscava arranjar premissas menores a partir de premissas maiores. Calma que eu vou te explicar. A premissa maior, nada mais, nada menos, seria um conhecimento geral, que já é comprovado. E a partir desse conhecimento, que nascem as deduções, ou seja, a partir do grande conhecimento, pequenas respostas poderiam ser encontradas. Por exemplo, eu vou pegar uma grande premissa. Todos os mamíferos possuem um coração. O cachorro é um mamífero. Então, a partir desse conhecimento prévio que já existe, que já é comprovado, eu consigo pegar a pequena premissa de que o cachorro também possui um coração, pois ele é um mamífero. Então, espero que tenha ficado bem claro que o método dedutivo é quando eu pego uma premissa maior e quebro ela em premissas menores. É importante ressaltar que o método dedutivo ele não gera novos conhecimentos, porque ele já parte de algo que já existe. E esse pensamento dedutivo de Aristóteles foi muito importante para a ciência e foi utilizado durante séculos e séculos. Só no século 17 d.C., durante a ciência moderna, não era nem mais a ciência grega antiga, surgiu um pensador chamado Francis Bacon, que desenvolveu outro método, uma maneira diferente de pensar, que não envolvia a dedução, e sim a indução. Vou apresentar a vocês o método indutivo. Dedutivo, indutivo. Calma, os nomes são parecidos, mas os processos são bem diferentes. O sistema de Aristóteles pegava uma premissa maior e transformava numa premissa específica. Já o Bacon faz o contrário. Ele pega uma premissa específica e transforma numa tese maior, que pode ser comprovada ou não. Essa também é uma grande diferença entre o dedutivo para o indutivo. O dedutivo gera informações comprovadas porque parte de uma informação maior que já é comprovada. O indutivo, por ele pegar uma informação específica e tentar provar isso para uma tese maior, nem sempre o que é gerado pelo método de indução vai ser um conhecimento comprovado e necessariamente perfeito. Então, eu vou explicar melhor como funcionava a experimentação do processo indutivo. Nesse método do filósofo Francis Bacon haviam praticamente 3 fases. A primeira era a observação de algum fenômeno específico. E ele absorvia todas as informações ali, organizava as ideias do que ele estava observando. E a partir dessa observação, ele construiu uma tese, uma teoria. E aí, depois que era construída essa teoria, ele deveria criar alguma forma de fazer uma experimentação para comprovar a teoria que ele criou. Então, as 3 fases seriam observação, criação de tese e experimentação. E no final, poderia ou não comprovar a tese dele, dependendo da experimentação. Para exemplificar o método indutivo, vem imaginar uma cena comigo. Eu estou montando uma festa surpresa para um amigo meu e eu estou enchendo as bexigas com
o ar dos meus pulmões. Eu estou enchendo ao mesmo as bexigas e eu percebo que toda vez que eu jogo elas para cima, elas caem no chão. E aí eu poderia usar a primeira parte do método indutivo, a observação. E eu comecei a observar que toda vez que eu jogava a bexiga para cima, ela caía no chão. Concorda que isso é uma informação bem específica? Através dessa informação específica, eu começo a pensar em formar uma tese. Nossa, todas as bexigas que eu jogo para cima caem no chão. Então, todos os objetos, todas as coisas que eu jogar para cima também vão cair no chão. Todos os objetos e todas as coisas. Essa é minha tese. A tese que eu criei a partir da minha observação das bexigas caindo. E aí, para comprovar essa tese que eu criei, eu crio uma experimentação para comprovar a minha tese. E essa experimentação poderia ser pegar outros objetos, como um lápis, um apontador, uma maçã, e jogar para cima e ver se eles cairiam no chão também. Realizei a experimentação e isso de fato aconteceu. Tese comprovada. Agora, o que podemos observar nesse processo? A minha tese foi, entre aspas, comprovada, né? Porque os objetos que eu joguei, lápis, borracha, apontador, maçã, todos eles também caíram no chão ao eu jogar para cima, por causa da gravidade. Mas, embora minha tese tenha sido comprovada, não significa que ela é universal ou que ela é 100% certa, porque ela partiu de uma premissa bem específica, que era do balão, e que nem sempre vai funcionar. Porque, embora ela funcione na maioria dos casos e a maioria dos objetos caiam no chão após ser jogados para cima, há objetos que não. Por exemplo, se eu tivesse enchido as bexigas do aniversário com gás hélio ao invés do ar dos meus pulmões, elas não cairiam no chão, elas subiriam e flutuariam. Então, essa minha teoria de que tudo que é jogado para cima uma hora cai, não seria verdade, embora ela tivesse sido comprovada. Resumindo, pessoal, isso que é cientificismo: procurar os porquês das coisas e realizar experimentos que de alguma forma comprovem de maneira empírica e racional as teses criadas. O que significa que tem que ser comprovado de maneira que utilize a razão e não a fé, não os sentimentos, e que seja algo que você veja, que seja empírico. Esse é o processo de cientificismo. Explicado o tema cientificismo, agora vamos entender o que é senso comum. O senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado. Resumindo, um conhecimento hereditário sem comprovação científica. O senso comum está na nossa vida há muito, muito tempo, tanto em religião, remédios caseiros, costumes e afim. Para o sociólogo, escritor e professor português Boaventura de Souza Santos, podemos chamar de senso comum aquele conhecimento vulgar e prático que nos orienta cotidianamente. Mas nem todo senso comum é verídico. Ele pode ou não ser verdadeiro, e eu posso dar 2 exemplos disso. Quem nunca escutou que manga com leite faz mal ou até mata? Um dos maiores mitos do Brasil. Deixa eu te explicar de onde veio esse senso comum. Dizem que essa história começou lá na época do Brasil colonial, já que o leite era um alimento caro e deveria ser reservado apenas aos senhores de engenho, enquanto a manga era um fruto super abundante nas fazendas. Por isso, para não deixar que os escravos consumissem o leite, os senhores de engenho inventaram essa lenda. A combinação de manga com leite está longe de fazer mal. Na verdade, a sua combinação é bastante saudável, pois oferece boas doses de vitaminas e minerais ao organismo. Todo mundo sabe que o chá de camomila vai deixar você bem mais calmo. Muitas pessoas aprovam essa receita, embora seja fruto do senso comum. Essa é uma fórmula que já atravessa várias gerações e que dá resultados bem evidentes. Qual é a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico? Ambos têm uma extrema importância para nós, seres humanos, mas vamos começar com o senso comum. O senso comum se forma mediante a repetição das tarefas no dia a dia. As repetições acabam por transformar-se em rotinas que fazem o indivíduo se sentir seguro por saber como comportar e agir no mesmo ambiente. O primeiro passo para interiorizar uma informação
sobre o mundo é essencial ao dia, permitindo-lhe realizar grande quantidade de tarefas sem gastar tempo considerável, até porque elas se tornam tão naturais que lhe parece ter sempre sabido realizá-las. Essa sensação confere certa naturalidade às tarefas do cotidiano, como se elas fossem parte do indivíduo desde o nascimento. Esse tipo de conhecimento também garante a sobrevivência dos homens, visto possibilitar a transmissão dos conhecimentos de geração a geração, por meio da fala e mais tarde da escrita. O conhecimento científico e o senso comum podem ser definidos como duas formas distintas com as quais o ser humano se relaciona com a verdade. Nesse sentido, ambos podem ser considerados como parte da disciplina que em filosofia é conhecida como epistemologia, quer dizer o estudo de como é possível se obter o conhecimento da verdade. São duas formas de conhecimento bastante distintas, tendo em vista que, enquanto o conhecimento científico apoia-se na experimentação dos fenômenos para a verificação da verdade, o senso comum toma frequentemente como base as crenças e os hábitos de um determinado povo ou de uma determinada sociedade. Já o conhecimento científico, ele é extremamente importante para a sociedade, pois é a partir dele que é possível a transformação social e tecnológica. O conhecimento científico, gerado por uma determinada sociedade, consolida o saber e desafia as estruturas cristalizadas tidas como verdades absolutas. O acesso ao conhecimento gerado, portanto, é extremamente importante para a evolução das comunidades científicas, visto que nos apropriamos de novos pontos de vista, conceitos, métodos, técnicas, instrumentos, ferramentas, enfim, tendências e perspectivas que norteiam a construção do saber de uma área de conhecimento. Já apresentado os conceitos de senso comum e conhecimento científico e já explicado a diferença entre esses dois conceitos para vocês, agora vamos para a cereja do bolo, que é mostrar o que Paulo Freire pensava sobre esses dois tipos de conhecimento. Mas antes de mostrar a vocês o que Paulo Freire pensava, primeiro eu vou apresentar quem é Paulo Freire, sua biografia, claro, resumida. Paulo Freire é considerado o maior educador brasileiro por conta de seu método inovador para alfabetizar os adultos e também por acreditar no potencial conhecimento dos mais necessitados. Foi por conta disso que ficou reconhecido pelo mundo e ganhou diversas premiações e titulações. Entre elas estão as 35 titulações de Dr. Honoris Causa, titulações essas dadas por grandes faculdades, como Harvard, Oxford e Cambridge, além das nacionais e outras mais pelo mundo. Bom, adentrando no que Paulo Freire pensava sobre esses dois conhecimentos, Paulo Freire não separava o senso comum do saber científico. Ele acreditava que um conhecimento estava interligado ao outro, sendo o conhecimento científico a superação do senso comum pelo indivíduo. Freire acreditava que o senso comum estava ligado à pessoa que enxergava o mundo de uma forma mais ingênua, que não sabia decifrar o mundo. Já o saber científico, ele acreditava que estava ligado à pessoa que enxergava o mundo de uma forma mais crítica, que sabia decifrar o mundo. E para a pessoa passar do senso comum para o saber científico, era necessário que esta pessoa superasse a si mesma. E essa superação vinha por meio do que Paulo Freire chamava de conscientização do indivíduo. O que seria a conscientização do indivíduo? Seria proporcionar à pessoa ingênua o diálogo, para que assim ela se transformasse em uma pessoa crítica ao mundo. Já explicado em seu ponto de vista qual era o tipo de pessoa mais ligada ao senso comum e qual era a pessoa mais ligada ao saber científico, Paulo Freire nos mostra a sua visão sobre estes conhecimentos. Para ele, o senso comum, de uma forma mais resumida, era um conhecimento necessário para a criação de uma visão mais crítica do mundo. Já o saber científico, Paulo Freire acreditava que era um conhecimento diacrítico do mundo que era fundamental para resolver os problemas da humanidade. Portanto, Paulo Freire dizia que, para chegar ao saber crítico, primeiro devemos passar pelo saber comum. Então, em um apanhado geral, Paulo Freire, em seu percurso de vida, nos proporcionou vários conhecimentos e outras formas de pensar sobre o mundo. Suas ideias nos fazem passar da forma ingênua de ver o mundo para uma forma mais crítica de ver o mesmo. Então, fecho este conteúdo com o ensinamento de Paulo Freire a vocês. Superem-se!
Passem da forma ingênua de ver o mundo para a forma mais crítica de vê-lo, pois assim conseguirão ter autonomia de suas próprias vidas e de seus próprios pensamentos. Obrigado pela atenção e obrigado por assistir.